1951, o mundo pintado em verde e branco, a cobertura jornalística e o reconhecimento da Copa Rio. É o que revisitamos agora. A Copa de 1950 era para ser a grande festa do futebol brasileiro. O Maracanã foi construído como um monumento nacional, mas a festa virou trauma. A derrota para o Uruguai virou uma ferida aberta. Um país inteiro passou a duvidar de si mesmo. O trauma foi tão grande que tinha mais de 200 mil pessoas, talvez exagerem no número, mas havia um número superior a 120, 140 mil pessoas no Maracanã, e saíram de lá um tal silêncio que Nelson Rodrigues disse parecia o enterro de Inês de Castro, rainha portuguesa que foi coroada depois de morta, cujo enterro consta ser o maior evento lá em Portugal. O enterro de Inês de Castro deu tanta comoção e tanto silêncio quando se ouviu a saída do Maracanã. Foi um trauma que durou muito tempo, aliás, dura até hoje, né? Sempre se fala do Maracanaço. Foi em 1950, né? Daqui a pouco estamos completando aí 75 anos disso, né? Já passou, tá? E aí foi o caráter de ter feito um estádio para a Copa, a organização que se deu, a afluência de público em vários estados, teve jogos em 5 ou 6 estados diferentes. Mas o futebol sempre encontra um jeito de recomeçar. Longe do Rio de Janeiro, longe também de 1951, foi em campos simples como este que iniciou a reconstrução do orgulho do futebol brasileiro. E ele vestia verde. Em 1951, a CBD e a FIFA se unem para criar o maior torneio de clubes já disputado. O objetivo era ousado: reunir campeões da Europa e da América do Sul para decretar o primeiro campeão mundial de clubes. Tudo isso fez com que a FIFA, que tinha a ideia da Copa de Clubes há muitos anos, desde 1904, 1900, já se falava, antes do Brasil entrar para a FIFA, se falava da organização de uma Copa do Mundo de clubes. Pois bem, a FIFA, então, o Otorrino Barassi e o Jules Rimet conversaram com os brasileiros que era hora de se organizar um torneio dessa envergadura. A CBD, que era a CBF atual, se chamava CBD, se propôs a organizar o torneio no ano seguinte, 51. E assim foi. O senhor Otorrino Barassi, que era secretário-geral da FIFA, que era uma pessoa muito importante no futebol italiano, se propôs, junto com os brasileiros, a organizar. Convidou os clubes, os que puderam vir, havia clubes que tinham lá outros compromissos, foi uma luta muito grande para trazer os europeus. Imagine que faziam 4 anos, 5 anos do fim da guerra, né? A Juventus, o Estrela Vermelha, Sporting, Nice, Áustria Viena, Nacional do Uruguai, a nata do futebol mundial vinha ao Brasil. 8 clubes participaram. 2 brasileiros, o campeão carioca e o campeão paulista, que era o Palmeiras e o Vasco, o Sporting de Portugal, o Áustria, que era considerado o futebol exuberante, que, segundo consta, teria ganho a Copa do Mundo nos anos 40, se não fosse a guerra e não teve Copa nos anos 40. Veio o Juventus de Turim, veio o Nacional do Uruguai, com vários jogadores que haviam sido campeões do mundo na Copa de 50, com a camisa da seleção uruguaia, o Estrela Vermelha, veio o Olympique de Nice, enfim, 8 clubes vieram para jogar contra os brasileiros. 2 chaves, São Paulo e Rio, Palmeiras e Juventus de Turim classificaram-se na chave São Paulo, e o Vasco da Gama, que era o maior clube brasileiro da época, o Expresso da Vitória, tinha 6 jogadores da Copa do Mundo de 50 na seleção brasileira, que eram no Vasco. Enfim, o Vasco da Gama se classificou no Rio junto com a Áustria. Sem campeonato nacional, o campeão paulista foi escolhido para representar o país.
e o Palmeiras vestiu o verde do Brasil. Fazendo um formato de campeão europeus contra os campeões sul-americanos. E aí foi dividido duas chaves. O Palmeiras, que foi o campeão paulista em 1950, né? E também teve o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, campeão carioca. A estreia é perfeita. 3-0 no Nice. Na segunda rodada, uma batalha. 2-1 no Estrela Vermelha. Mas o choque vem no terceiro jogo. Palmeiras não foi bem na primeira fase, aliás, acabou perdendo da Juventus, que foi a grande adversária na decisão, no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. O Palmeiras acabou perdendo e o Vasco da Gama fez a parte dele. A partir dali, Fábio assume o gol e o Palmeiras muda de postura. Frise-se que o Palmeiras, o goleiro Oberdan, tinha sido afastado, porque não se conduziu bem no último jogo da fase classificatória. O Oberdan foi substituído pelo Fábio. O Fábio, na verdade, jamais havia jogado pelo Palmeiras. Estreou numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, contra o melhor time do Brasil na época, que era o Vasco. O Fábio foi gigantesco, eram dois jogos, hein? 3 na fase de grupos, mais 2 semifinais e mais 2 na final. E era hora de reagir. E na semifinal, o Palmeiras ficaria de frente com o melhor time do Brasil. O Vasco era a base da seleção de 1950, o time mais temido da época. Vasco da Gama, que era o maior clube brasileiro da época, o Expresso da Vitória, tinha 6 jogadores na Copa do Mundo de 50 na seleção brasileira, que eram no Vasco. Enfim, o Vasco da Gama se classificou no Rio junto com a Áustria. Foram feitos 2 jogos semifinais, 2 jogos, Palmeiras e o Vasco. Nessa fase semifinal, jogou com o Vasco, ganhou um jogo e empatou o outro, 0-0, com uma atuação brilhante do nosso Fábio. No primeiro jogo, vitória por 2-1. No segundo, 0-0. O Palmeiras estava na final, no mesmo Maracanã, onde o Brasil chorou um ano antes. A Juventus era brilhante, uma seleção disfarçada de clube. Grande área, dominou o coro, prepara para o seu centro, saiu o Rosteiro, vai agora para a Liminha, apontou, atirou, reficou, agarrou Viola, não saiu como queria a Liminha. No jogo decisivo, a Juventus marca primeiro. Avançou Manente, tem pela frente a Jair, tenta a cobertura para dar a pressa, avança de pressa, prepara o seu tiro, vai executar, atirou e gol! Gol de Preste! Gol de Preste para o Juventus! Decorridos 18 minutos, bola que Manente entregou no sentido do seu ataque para Carl Hansen. Abriu a frente e este recebeu pela meia esquerda, entrou pela meia-lua da área, apontou e atirou. O tiro não foi forte, saltou Fábio, fraquejou na defesa e a bola sacudiu a rede. Juventus 1, Palmeiras 0. Sérgio, a bola foi muito bem colocada. O Palmeiras empata. Apontou, atirou, bateu na trave, voltou a Rodrigues, atirou. Empatando a peleja, o estádio todo está de pé, um espetáculo maravilhoso. Sérgio, maravilhoso gol de Rodrigues e a jogada anterior de Canhotinho. Liminha tirou na corrida, ela bateu na trave, voltou para Rodrigues e mandar também na corrida. Um tiro fulminante de pé direito. A Juventus vira. Na direita, lá vai o zagueiro executar o seu centro, deu agora para onde está Mutinelli, atirou, escapou de Fábio, apontou, gol do Juventus, feito por intermédio de Boniperti, depois do tiro de Mutinelli. Agarrou, soltou Fábio, veio Boniperti, pôs ao fundo das redes, escapou de Fábio. 9 minutos, 2-1, ganha o Juventus, gol de Boniperti. Jorge. Uma boa avançada do zagueiro Boniperti. Mutinelli atirou forte. Fábio agarrou e largou. Tentou o encaixe, no entanto, escorregou, caiu e entrou Boniperti. O país prende a respiração. Bateu na barreira, todo mundo falha, afinal vem na carreira Preste. A ponta tira, agarra, escapa, tá na garra. Salva o Schiffer,
próprio Jorge. Visivelmente nervoso, agarrou, largou e ainda com a pelota no ar. Até que aos 32 minutos, Liminha dribla 2, chuta, pega o rebote e entra com bola e tudo. Salvador vai entrando pela área, adianta o Coro, prepara o seu tiro cruzado, agarra, faz, escapa, torna a agarrar. Caiu Boniperti dentro da área, mas a pelota vai à vanguarda, já vem para Túlio, Túlio vai caminhando, vai ultrapassar a linha divisória do terreno, abre jogo para Rodrigues, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai preparando seu tiro, continua Liminha, adiantou muito, apontou, atirou, escapou de dentro. Escapou de Viola, entrou Liminha e foi cair ao fundo das redes e lá está, atenção Geraldo, vamos ver o que há, está caído o jogador, Viola também vai lá, atenção Geraldo, o Cosi está caído, canhotinho com comoção dentro do arco, enquanto os jogadores todos correram para lá. Viola tentou agarrar Canhotinho para trazê-lo para fora. No entanto, entrou também o médico do Palmeiras e desentendeu-se com Viola. O gol foi dessas coisas maravilhosas. Gol de raça, de peito, de sangue. Passou por todo mundo, Liminha. Quando a bola entrou. A torcida prorrompe no grito de Brasil, Brasil, Brasil. 2-2, 33 minutos da etapa complementar. Todo o estádio ainda vibra e o seu eco repercute por todos os recantos deste público extraordinário. O Brasil tinha um campeão do mundo. Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz e pune falta, e dá por terminada a peleja! Terminada a peleja! Quando Parola procura Canhotinho, quando vê que iam entrando os reservas, refuga. Atenção, Sérgio! Fala alguma coisa daí, me diga qual é a emoção aí embaixo. O espetáculo quase todo o time do Palmeiras abraçado pelos cronistas, reservas e público que estava aqui na vala. Enquanto a assistência toda permanece de pé, acenando com o lanço como que despedida dos italianos. Sem dúvida, uma das maiores partidas de futebol. Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E este grande público espera ansioso o Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado para aplaudi-lo, para consagrá-lo como merece. Ainda dificuldade para os jogadores e sai finalmente o Palmeiras com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. Viva a alegria dos jogadores, fala! Todo estádio acompanha entre emoção a volta olímpica do Palmeiras. E lá, na final, ganhamos da Juventus de Turim 1-0 e 2-2. Portanto, no agregado 3-2, e assim fomos campeões mundiais de futebol. Isso resgatou a honra do brasileiro. O que nós tivemos lá é o brasileiro resgatando a honra futebolística perdida no Maracanã no ano anterior. Todos os brasileiros festejaram de todos os clubes. O São Paulo Futebol Clube suspendeu a reunião habitual das terças-feiras para que a diretoria fosse receber os jogadores lá na estação de trem. Vieram de trem. Aliás, a viagem de trem, que demorava 12 horas, demorou 20 e poucas horas, porque toda estação, o prefeito parava, fazia descer todo mundo e homenageava os jogadores do Palmeiras. Bom, enfim, chegaram, dizem que 1 milhão de pessoas foram às ruas para recepcioná-lo. Foi uma multidão enorme. Então, isso resgatou a honra do futebol brasileiro. A FIFA vistoriou os gramados, indicou os árbitros, mandou a taça e homologou a bola do jogo, tudo feito pela FIFA. E o Ivo Schindler, que era o secretário-geral da FIFA, junto com o Torrino Barassi, que entregou a taça ao Jair Rosa Pinto, capitão do Palmeiras. Os jornais anunciam Palmeiras campeão do mundo. A discussão durou décadas, mas a FIFA registrou em ata.
o Palmeiras venceu o primeiro Mundial de Clubes da história. E foi uma decisão que reuniu, e todos que acompanharam pelo rádio ouviu Palmeiras campeão mundial de 1951. Então, teve sim o reconhecimento da FIFA, né? A FIFA acabou reconhecendo esse título do Palmeiras mundial de 1951, né? Isso foi em março de 2007. Né, na gestão do Afonso de la Mônica, ele fez todo um dossiê, lógico, uma comitiva de dirigentes do Palmeiras, e como que funciona? E funcionou. Aí enviou para a entidade FIFA. Só que a FIFA, ela não tem que responder, e não respondeu, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ela respondeu para a CBF. Por que ela respondeu para a CBF? Porque a CBF é aquela que controla os clubes brasileiros, né? Então, é tudo para chegar na FIFA, tendo como resposta, a FIFA responde para a CBF. E traduzindo, né, esse documento, a FIFA reconhece o título da Copa Rio como a primeira taça mundial de clubes. Está bem claro. Está bem claro isso. Então, cadê um documento que descaracteriza que o Palmeiras não tem e não é reconhecido como campeão mundial de 51? Não existe esse documento. Ah, não saiu no site da FIFA. Ah, não. Mas cadê documento? Estamos falando de documentação, de documentos, de veracidade. O que o rádio, a importância do rádio. Então, o que o rádio fez é primoroso. O Palmeiras foi e é o primeiro campeão mundial de clube, sim, pelo rádio, por tudo que o público na ocasião ouviu. E aí depois, lógico, o Palmeiras foi atrás desse reconhecimento e a FIFA deu. Então está bem claro, o Palmeiras é documentado e não é de 2014 não, que depois teve um outro reconhecimento. É sim, e eu digo, esse de março de 2007, que tem até dentro do Jornal Nacional, né, o campeão aí na mídia brasileira, dos jornais, das televisões do Brasil, o William Bonner, informando. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio, em 1951, deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. Então ele informou da onde aquilo? Ele inventou? Não, é um documento oficial. Então que o Infantino ou alguém da FIFA chega e mostra um documento descaracterizando esse que é o verdadeiro, onde reconhece o Palmeiras campeão mundial de clubes de 1951. Palmeiras teve muito mérito, Palmeiras teve muita competência, venceu as melhores equipes do mundo, é inegável. A imprensa brasileira tratou como mundial, Palmeiras campeão do mundo, à época, porque enfrentou as melhores equipes do mundo, foi o campeão do título, né? Foi o campeão da Copa Rio, e realmente era a primeira Copa Rio, era o primeiro campeonato, vamos colocar, de nível mundial. Mas eu não o qualifico como um mundial, porque se chamava Copa Rio e não tinha essa chancela de campeonato mundial de clubes, ao contrário do que nós temos hoje. Não, veja bem, uma coisa é o que sai para fora do muro da sua casa. Outra coisa é o que acontece dentro dos muros da sua casa. O que a gente tem que entender é o seguinte: o Palmeiras sempre tratou com muita importância a Copa Rio. Aliás, dentro da sua história, sempre foi considerado, dentro do Parque Antártica, dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior título da história do clube, a Copa Rio de 1951. Sempre foi tratado dessa maneira. O que aconteceu é que, com a conquista do Corinthians em 2012, passou-se a chamar a Copa Rio do primeiro Mundial de Clubes. Essa é a diferença que aconteceu dentro do clube, dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras.
No Palmeiras sempre se tratou como o maior título da história, mesmo após a conquista da Libertadores de 99. Porém, sempre se falava a Copa Rio de 51 foi o maior título da história, pois envolveram clubes do mundo todo e o Palmeiras se sagrou campeão. Esse era o discurso. A partir de 2012, o discurso mudou. Olha, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes. E o Palmeiras começou a solicitar, começou a pedir para a FIFA o reconhecimento desse título como sendo o primeiro campeonato mundial de clubes. Inclusive, para corroborar isso, recentemente em termos históricos, né? 2014, o Comitê Executivo da FIFA, reunido nos preparatórios da Copa de 2014, colocou em votação e de todos os membros, parece que 300 membros, 299 aprovaram. Só o Platini, que não desaprovou, mas pediu a palavra. O Platini representava a França nesse Conselho Executivo da FIFA. Representando a França, ele pediu a palavra e disse ao presidente, então era o Joseph Blatter, né, o presidente da época. Há outras reivindicações aí? Não. A única reivindicação é essa do Palmeiras, que inclusive enfrentou o clube da sua França, lá, o Olympique de Nice, veio aqui e o Palmeiras derrotou-os. Então, vocês até participaram e tudo mais. Ele disse, bom, sendo assim, eu voto a favor. Unanimidade no Comitê Executivo da FIFA, está na ata da FIFA. Esta ata jamais foi revogada, até que seria bom revogá-la, porque ela tratou da organização da Copa de 2014 e a gente apagaria o 7-1 que a Alemanha nos colocou na seleção brasileira. Mas essa ata jamais foi revogada, a ata está aí, é pública, documento oficial, não existe documento oficial de uma empresa, de um grupo, de um clube, de uma entidade, que não seja o seu. A ata de fundação e as atas posteriores, que nomeiam novas diretorias, abrem filiais, e os clubes, as atitudes todas são colocadas em ata oficial do Comitê Executivo da FIFA, referendada pelo presidente e pela diretoria executiva. Portanto, o que faltou na época ao Palmeiras, e que o Palmeiras assumisse esse fato e divulgasse, não foi durante a Copa, porque a reunião foi um pouco antes da Copa, né, uma semana antes, num hotel. E aí, o Palmeiras talvez até tenha falhado um pouco na época de não fazer uma divulgação maior. Nós fizemos o que pudemos, a gente estava lá como historiador, os historiadores divulgaram, mas não tem a força, né? E hoje a ata está disponível, mas parece brincadeira, é uma das coisas que não se entende. Pessoas esclarecidas ficam falando bobagem, olha, a ata não foi revogada, gente. Então, o que vale, o dia que a FIFA revogar a ata e dizer o que está lá escrito não vale mais, a gente não vai ter mais o título homologado pela entidade maior. Quando alguém falar alguma coisa, diz, olha, contra números e contra documentos não há argumento, meu amigo. Se alguém acha que não foi bem assim, diz, olha, tá, pega esses documentos, telefona para a FIFA, tem 0800 lá, portanto a ligação é de graça, pergunta se essa ata aqui que nós estamos exibindo, pergunta se foi revogada. Liga lá para a FIFA, como eu disse, tem 0800, então liga lá e pergunta se essa ata foi revogada. Não faz outras perguntinhas, né? Porque eu não sei quem, o que, não sei o que lá, que piadinha. Mesmo um idiota, o Bangu não ganhou coisa nenhuma, ou ganhou torneios como o Palmeiras ganhou o Carranza, o Real Madrid, ganhou do Barcelona, ganhou do Atlético de Madrid, ganhou de todo mundo. O Palmeiras ganhou a Copa de Firenze, o Palmeiras ganhou a Copa do México. Esses são torneios internacionais valiosíssimos, que na época valiam muito mais, porque eram... Mas, espera um pouquinho, Mundial que a FIFA organizou, que ajudou a organizar, que deu a taça, que organizou, que vistoriou o campo, que homologou a bola, que designou os árbitros. O árbitro que apita a final, tem uma filmagem aí, né? Olha no bolso dele que está escrito, é FIFA, pô. Olha o bolso do árbitro que apitou a final. Tá? E apitou todos os jogos, todos que apitaram, mas principalmente a final que dá para ver na filmagem. Está escrito FIFA lá. Veja a narração, que locutores cariocas, inclusive, mesmo que eles dizem na narração, a emoção deles está resgatando o orgulho brasileiro do futebol. Então, eu peço aos palmeirenses que se informem,
não falam por alto, por ouvir dizer, se informem, se municiem e defendam a posição. Houve em 2014 a entrega dessa ata para a própria FIFA, a assinatura da FIFA reconhecendo a conquista do Palmeiras, mas também é um reconhecimento um pouco dúbio por parte da FIFA, porque na hora de fazer a tradução de todos os documentos, ele não está ali com as letras, todo mundo gostaria que estivesse. A FIFA reconhece o Palmeiras como campeão mundial, tá lá que a FIFA reconhece que o Palmeiras é campeão de um grande torneio internacional. Então a palavra mundial e internacional muitas vezes querem fazer esse juízo de valor, mas é exatamente a mesma coisa. O Intercontinental é um mundial de clubes. Ninguém vai tirar o Mundial do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Ninguém vai conseguir fazer isso porque eles foram campeões do mundo. Por mais que hoje a nomenclatura para os títulos de São Paulo e também do próprio Santos tenham passado para intercontinentais. Eles são campeões do mundo, assim como o Palmeiras também foi campeão do mundo em 1951. Já cansei de ver, principalmente jornalistas que são assumidamente torcedores de outras equipes que não do Palmeiras, só terem um argumento. Para mim não vale. Então, dane-se a história, dane-se se as emissoras que lá estavam relataram o que aconteceu. Então, mesmo para alguns jornalistas, para eles o que aconteceu naquele dia foi uma grande mentira, foi uma grande fantasia. Então eles acham justos, né, você falar para a família do Rodrigues, o gol que o Rodrigues fez contra a Juventus não valeu, porque eu acho que não valeu. Então, sinceramente, o debate não amadureceu em nada, nem era para existir um debate, até porque a história está contada, a história está aí, mas muita gente gosta de desmerecer a história dentro do nosso país, e não só dentro do futebol, né? A gente sabe que em vários outros momentos a história foi desmerecida, a história foi contada de uma outra maneira para trazer ali o viés mais favorável para aqueles que tinham o poder da narrativa, muitas vezes não contando a verdade dos fatos, infelizmente. Então, para mim, sinceramente, não amadureceu em nada o debate sobre o torneio internacional de clubes campeões de 1951, que leva, né, o apelido de Taça Rio, porque quem confeccionou a taça da competição foi o governo do Rio de Janeiro, como uma forma ali de presentear o torneio que iria acontecer no Brasil. Então, sinceramente, o debate continua o mesmo, com puro clubismo, puro achismo, puro eu acho que não, eu acho que sim. Então, não amadureceu em nada, mas a verdade dos fatos está aí. Está tudo documentado no que aconteceu no Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951. Porque naquele dia o Brasil pintou o mundo de verde. Olha, o palmeirense tem que se orgulhar, porque esse título, como eu disse, aí foi comemorado por todos os outros clubes, vários clubes, o presidente da República, até tudo quanto foi clube mandou telegrama, era o que se tinha na época, né? Telegrama de confraternização, comemorou com o Palmeiras. Vou dar um exemplo, aqui o bairro do Brás tem duas ruas que moravam os espanhóis, que eram corintianos, e os italianos, que eram palmeirenses. Consta, e eu tenho um tio que estava aí nessa história, consta que nesse dia as duas ruas se uniram, botaram uma mesa enorme na rua, encheram de comida e bebida e passaram a noite comemorando. Palmeirenses, corintianos, todo mundo comemorou. Mais de 70 anos depois, 1951 continua vivo na camisa, na memória e no coração do torcedor brasileiro. Finalmente o Palmeiras, com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. Viva a alegria dos jogadores! Fala!